nome é Márcia, eu sou fonoaudióloga da empresa da usina Alta Mogiana, trabalho no setor de audiometria e hoje vim falar para vocês como funciona o nosso ouvido. O ouvido é dividido em 3 partes. A primeira parte, a orelha externa, é aonde o som entra e alcança a orelha média. A segunda parte é a orelha média, onde o som alcança o tímpano, fazendo ele vibrar e movimentando os ossículos, que encaminha o som até a orelha interna. A terceira parte, a orelha interna, é onde fica a cóclea e as células ciliadas, onde o som é amplificado e transformado em impulso elétrico nervoso. O nervo auditivo liga a cóclea, a orelha interna, ao cérebro. Quando essas informações, esses impulsos elétricos alcançam o cérebro, é onde o som vai ser percebido, identificado e discriminado. Onde ocorre a perda auditiva causada pelo ruído? O ruído lesa as células ciliadas, impedindo que ela capte o som e transmita para o cérebro. Devemos tomar cuidado porque há ruído em todo lugar, seja numa buzina de um carro, na explosão de fogos, nos escapamentos de motos, campeonatos de som, entre outros. A partir de todos esses ruídos, você pode herdar um zumbido, que é uma patologia que ocorre no ouvido. Quais os sintomas da perda auditiva por ruído? Dificuldade para ouvir, zumbido, como falei agora, ansiedade, irritabilidade, dor de cabeça e até impotência sexual. A audição é um sentido valioso no ser humano. Já pensou como seria a vida de quem a perdesse? Se deixássemos de ouvir bem, ficaria difícil manter hábitos corriqueiros, como conversar ou ouvir música. Quando se fala em perder a capacidade auditiva, é importante entender que existem vários graus de perda auditiva. O quê? Não ficou claro? Você não me ouviu bem? Uma coisa tenho certeza. Agora você percebeu como a audição é um sentido valioso ao ser humano. Muitas vezes, a perda de audição pode levar ao isolamento social, a dificuldades no trabalho e no aprendizado. Esse vídeo foi criado para lembrar que a perda auditiva por ruído não tem tratamento, não tem medicação nem cirurgia. É por isso você deve evitar a exposição ao ruído excessivo. Proteja-se usando o equipamento de proteção auditiva corretamente. Manter uma audição saudável é possível com prevenção. Devemos nos proteger aqui na empresa e fazer uso dos protetores auditivos que são disponibilizados de maneira correta e adequada. Temos o tipo plug, temos o tamanho P, tamanho único, tamanho G e tamanho GG. Devemos usar corretamente, trocar a cada 6 meses e lembrar de lavar todos os dias e guardar na embalagem. Temos 2 tipos de concha. O concha usado na indústria, que é utilizado com capacete, e o concha que a haste fica em cima da cabeça, que geralmente é usado na agrícola. A troca deste protetor é feita anualmente. Ele não pode ser lavado, apenas limpar com pano úmido a parte que toca a orelha. Temos o protetor hastes. A troca dele deve ser feita a cada 6 meses e trocar as ponteiras a cada 3 meses. Esse protetor não pode ser lavado, apenas limpar as ponteiras com um pano úmido. Não devemos fazer uso do cotonete. Por quê? A cera do ouvido não é uma sujeira, e sim uma proteção natural do ouvido. Devemos lavar o ouvido no banho com água e sabonete, enxaguá-lo e enxugá-lo com a toalha. O uso do cotonete pode empurrar essa cera para dentro, dificultando a saída dela, ou até mesmo deixar o ouvido muito limpo e ressecado, o que pode ocorrer coceira, fungos, bactérias, porque o ouvido fica desprotegido sem a cera. Entender como funciona meu ouvido e como ocorre a perda auditiva causada pelo ruído ajuda a cuidar e preservar a minha saúde auditiva. Olá, meu nome é Paulo, eu sou dentista na gestão de benefícios, juntamente com o Dr. Antônio Carlos Benini. Nós trabalhamos lá nos períodos da manhã, da tarde, da noite,
e todos os colaboradores e seus dependentes diretos têm esse privilégio de esse atendimento odontológico. Eu quero agradecer pelo fato de me pedirem para falar alguma coisa sobre prevenção em odontologia. Eu acho que é muito importante sempre a gente atuar em prevenção. Tudo fica mais fácil. Então o que eu fiz? Nada mais do que recolher no nosso dia a dia de clínica as coisas que mais acontecem. Nós estamos já trabalhando na gestão de benefícios como autônomos e como colaborador há 36 anos. Então a gente tem uma bagagem a respeito do que acontece. A grande importância de prevenção é a respeito de uso de fio dental e escovação. Se a gente se ater a esse fator de uma maneira muito eficiente, tudo que eu falar após isso não terá sentido, porque a maioria ou quase a totalidade das doenças não existirão. Então é um tema muito falado, é um tema que as pessoas conhecem, mas às vezes na hora de fazer acaba relaxando um pouquinho, então é onde surgem os outros problemas que eu falaria após isso. Só para tentar lembrar, escovação, a gente preconiza uma técnica muito fácil de guardar. Sempre se escova da gengiva para o dente, ou seja, você faz um ângulo de 45 graus com a escova e faz só esse movimento para baixo. E no dente inferior, ao contrário, inclina a escova em 45 graus, movimento só para cima. E escova só macia. Às vezes as pessoas associam força em escovação, escova mais dura, como maior eficiência, e isso não tem relação nenhuma. Escovação é jeito, escova macia. Escova ser trocada a cada 2 meses, e a escova, quando você troca, ela está em perfeitas condições, as cerdas estão na posição normal. Cerdas esgarçadas, escovas deformadas, só significa que está sendo usado muita força. E essa muita força, geralmente, é feita com uma escovação muito forte, com muita rapidez, e o pessoal usa muito o movimento de vai e vem, ou para cima e para baixo. Esse tipo de escovação não é eficaz, então era isso basicamente que eu falaria sobre higienização, mas ressaltando que é o mais importante de tudo, tá? O mais importante é a escovação e fio dental. Uma vez escovando com essa força que eu falei, com escovas duras, a gente percebe muito nos pacientes a recessão gengival ou retração gengival, que nada mais é do que um recuo da gengiva em relação ao dente, à coroa do dente, a uma exposição da raiz do dente. Muitos pacientes queixam demais de sensibilidade. Qualquer alimento frio, sorvete, um suco, as pessoas relatam que dói demais, é uma dor aguda, mas é uma dor rápida. E realmente causa muito incômodo, e ela é exacerbada quando se usa alimentos cítricos, tudo que tem muita acidez. Frutas, sucos, sucos até artificiais provocam muita sensibilidade. Em decorrência, quando ocorre a retração ou recessão, e as pessoas continuam com uma escovação muito forte, aí a gente tem o que a gente chama de abfração. Essa abfração nada mais é do que um desgaste dessa área de recessão. A área de recessão, que já é uma área de raiz de dente, ela não tem a proteção do esmalte, então ela é uma área menos dura. Então essa escovação muito forte provoca essa abfração, que nada mais é do que uma erosão dessa região de raiz. O que acontece é um aumento da sensibilidade, porque além de ter a retração, tem o desgaste, a proximidade com o nervo do dente é maior, então a dor, o incômodo é maior. Nesses casos de abfração ou erosão, a gente já intervém restaurando esses dentes. É muito comum
os pacientes chegarem no nosso trabalho e durante o exame a gente perceber não tem cárie, não tem nenhuma infiltração, a gengiva está boa e a gente olha os dentes totalmente gastos nessa região cervical. Tudo em decorrência de muita força na escovação. Isso é muito comum, isso é o nosso dia a dia, está muito presente. Outro problema decorrente de má higienização é a gengivite. A gengivite nada mais é do que uma inflamação da gengiva. Essa inflamação, ela inicialmente dá uma vermelhidão na gengiva, após isso tem sangramento, principalmente durante o uso de fio dental, sangra muito e começa a ter já um problema de halitose, que é o mau hálito. Se não intervir nessa fase, ela vai evoluir para o que a gente chama de periodontite. A periodontite já é uma gengivite, certo? Mais uma inflamação das estruturas do dente que seguram o dente, que dá sustentação para que esses dentes não se, com o tempo que a gente vê muito, sofram mobilidade. A parte de sangramento é muito maior, inclusive sangramento espontâneo. A pessoa às vezes conversando ela percebe o gosto de sangue na boca. E com o tempo, se não atuar, há uma perda de osso, uma perda do ligamento periodontal, que é um ligamento que faz a sustentação do dente em relação ao osso. Com o tempo, leva à perda do dente. Também é comum a gente precisar fazer alguma extração de dente, dentes perfeitos. Os dentes amolecem, simplesmente amolecem e a gente tem que tirar o dente, não tem condições. É bom enfatizar que a gengivite, a periodontite, a cárie, elas mantêm uma flora bacteriana na boca muito aumentada. A flora bucal ela só perde para a flora intestinal. Ela em condições de estabilidade, ela é normal, ela é útil, inclusive para o processo de digestão. Quando há uma inflamação, uma infecção, essas bactérias aumentam de uma maneira muito significativa. E o que eu queria enfatizar é que alguns problemas extra-boca começam a aparecer. Só para citar um, a gente vai falar da endocardite bacteriana. A endocardite, 80% das endocardites, que é uma inflamação da membrana interna do coração. Essa inflamação pode inclusive atingir as válvulas cardíacas. Então 80% são decorrentes de bactérias da boca. Então é muito importante a gente manter gengiva saudável. Às vezes pessoas têm raízes residuais que não tiram essas raízes, porque às vezes elas não doem. Elas entram num processo de crônico que não há mais dor e as pessoas relaxam com isso. Então raízes residuais, dentes para fazer canal, gengivite, isso tudo tem que ser sanado, porque pode vir outros problemas extrabucal, certo? Outra coisa que a gente tem muito no consultório é sobre problemas com a ATM. A ATM é uma articulação entre o osso temporal e a mandíbula. Se a gente colocar a mão na frente do ouvido e abrir a boca, a gente percebe um ossinho móvel. Faz parte já dessa articulação. A ATM é responsável por todos os movimentos de abertura, lateralidade, mastigação, tudo que envolve a parte bucal, a ATM está relacionada. Quando ocorre algum problema, alguma intercorrência, aí a gente chama de DTM, que é uma disfunção temporomandibular. A disfunção já apresenta dor para abrir e fechar a boca, dor na mastigação, ruído quando abre e fecha a boca, parece ter uma areinha na ATM. E um dos grandes fatores que tem e que é extremamente comum hoje é o bruxismo. O bruxismo nada mais é do que a pessoa que adquire um hábito de ranger os dentes ou apertar os dentes. O bruxismo, a gente não trabalha a causa é emocional. A causa
advém de excesso de trabalho, desse estresse no dia a dia nosso. Cada uma reage de uma maneira. Hoje, no nosso dia a dia, a gente percebe que quase 100% das pessoas precisam de placa. Algumas com dores, algumas sem dores, e a gente faz essa avaliação no primeiro exame clínico. A gente olha parte de desgaste de dente. As pessoas relatam, eu quebrei um dente sem motivo nenhum, acordei, o dente estava a restauração quebrada, o dente quebrado. Isso tudo decorre de bruxismo. E algumas pessoas relatam muitas dores. Dores a gente fala na região parietal, que é essa região lateral da cabeça. Se a gente puser a mão aberta do ouvido para cima, essa região. Algumas pessoas têm muitas dores. E nesse caso, o que a gente lança a mão é da placa. Chama placa de bruxismo ou placa miorrelaxante. Essa placa, se deixar muito bem explicado, que ela não cura o bruxismo. O bruxismo, a causa é emocional. A placa vai amenizar os efeitos do bruxismo. São essas dores, desgaste de dente, fraturas de restauração. Então a gente lança a mão da placa. Isso são basicamente o que a gente tem no nosso dia a dia. Que eu queria deixar um pouco explicado, porque vale a pena as pessoas saberem, às vezes, algum tipo de dor, porque onde está começando, tentar saber o que é um bruxismo, saber o que é um briquismo, um apertamento, e assim, às vezes, se autoavaliar. Dentro da nossa tema de prevenção, isso não tem, graças a Deus, uma incidência grande. Mas eu tenho que falar porque a gente está tentando levar essa informação com mais frequência às pessoas, que é sobre o câncer bucal. O câncer bucal, basicamente, são carcinomas e linfoma. O câncer bucal, ele está entre os 10 maiores cânceres de incidência no mundo. E, infelizmente, o Brasil é o terceiro país com maior incidência de câncer bucal. As causas do câncer bucal hoje, de todos os pacientes, 80% são fumantes, certo? O fumo, ele aumenta de 6 a 16 vezes o índice de câncer em relação à pessoa normal. E, em segundo lugar, vem o alcoolismo, que aumenta em termos de 6 vezes mais do que uma pessoa normal. Associando fumo com alcoolismo, essa incidência aumenta muito. Esse câncer, ele é detectado em pessoas geralmente acima de 50 anos. Mas, atualmente, isso tem mudado. Pessoas na faixa de 40, às vezes até um pouco menos de 40, têm apresentado uma incidência grande de câncer bucal. Um pouco por causa de hábitos, um pouco por causa do HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, sexo sem preservativo aumenta a incidência. Irritações da mucosa bucal, principalmente por próteses mal adaptadas, próteses que invariavelmente já está machucando sempre no mesmo lugar. Isso, com o tempo, pode desenvolver células cancerígenas e virar um câncer. Uma coisa que a gente tem que ter muito atento na nossa região é a exposição solar, principalmente no lábio. Lábio também é um alto índice de câncer de boca ocorrendo em lábios. Tá? É importante isso. E a alimentação. Tá? Uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras é essencial também para melhorar e abaixar essa incidência do câncer. Sintomas de câncer. Como a gente pode detectar um câncer? Basicamente, qualquer ferida na boca que dure mais de 15 dias, vamos procurar um médico, um dentista, para fazer uma avaliação. Nódulos, região de pescoço, sempre apertar, papá, tem algum carocinho, tem alguma coisa diferente, vamos avaliar. Dentro da boca, áreas avermelhadas ou esbranquiçadas.
que durem também mais de 15 dias. Vamos ver que isso aí é muito importante, essas áreas. Geralmente, quando ela não sara nesse tempo, geralmente está relacionado com câncer bucal. A pessoa relata alguma dificuldade de mastigação, dificuldade de engolir e às vezes algumas pessoas têm mau hálito. Então esses são os sintomas. E o que se faz para tentar fazer um exame para tentar detectar um câncer? É um autoexame. Nada mais é do que você se posicionar em frente ao espelho, abrir a boca, olhar as mucosas, olhar língua, levantar a língua, base da língua, olhar parte da garganta, das amígdalas. Se tiver, porque muitas das feridas às vezes são indolores, entendeu? As pessoas passam mais assim despercebido. Quando há um interesse ou às vezes começa a incomodar muito, infelizmente isso já está numa parte mais avançada. E o câncer bucal, ele feito esse exame, detectado alguma coisa, algum probleminha, alguma feridinha que não sai, tudo que é pego no começo, ele tem 80% de chance de cura. Então isso é muito importante. Então não basta a gente perder a cada 15 dias, fazer esse autoexame. É uma coisa rapidinha, de 1 minutinho, 2 minutinhos, e que pode salvar uma vida. E basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter podido esclarecer alguma coisa. Deixar bem claro que de ano em ano façam uma visita ao dentista. É só ligar na gestão de benefícios, deixe o nome, assim que vai surgindo as vagas são chamados, para a gente fazer uma avaliação. Isso é gratuito, não tem ônus nenhum, nem para o colaborador, nem para o seu dependente direto. Então é só uma questão de adquirir o hábito, certo? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o Dr. Jorge Sandrin, para quem não me conhece, e sou médico, tenho especialidade em pediatria e sou especialista também em medicina do trabalho. Aqui na usina Alta Mogiana trabalho tanto em pediatria como em medicina do trabalho. Tenho 35 anos de empresa. Isso diz muito a respeito da minha idade, em primeiro lugar, vocês já perceberam, e diz muito a respeito da satisfação que eu tenho de trabalhar nesse lugar, porque 35 anos não são 35 dias, né? Então eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui prestando essa contribuição com a empresa onde eu trabalho há 35 anos. Quero alertar que eu estou gravando sem máscara, porque nós estamos guardando aqui um distanciamento prudente e aqui todo mundo está vacinado e ninguém está doente, tá bom? Só para alertar vocês, senão a primeira observação que vocês iam fazer, mas como é que é isso? O doutor está sem máscara? Calma, tem uma justificativa, tá bom? Gente, nós vamos falar alguma coisa nessa semana de prevenção a respeito da Covid-19. O tema atualíssimo, né? Todo mundo está por dentro, todo mundo está interessado, todo mundo quer uma informaçãozinha a mais. Nada melhor do que vir de um amigo de vocês que trabalha aqui dentro, não é? Olha, a Covid-19, é bom lembrar, é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? É uma infecção por vírus, o SARS-CoV-2. Esse vírus infecta o organismo da pessoa e ele se distribui pelo organismo todo. Às vezes a pessoa faz uma certa confusão achando que a Covid-19 é uma doença viral do sistema respiratório. E não, ela acomete o sistema respiratório, neurológico, acomete coração, sistema gastrointestinal, ou seja, quando a gente diz em medicina que a doença ela é sistêmica, é porque ela tem o potencial de agredir todo o organismo. E a Covid-19, a infecção pelo SARS-CoV-2, é uma doença viral sistêmica. A diferença básica de uma doença viral e uma doença bacteriana é que o vírus, para se multiplicar no organismo da gente, ele precisa parasitar uma célula da gente. E quando ele faz isso, ele mata aquela célula. E isso você pode imaginar o prejuízo que é para quem tem um pulmão íntegro, normal, de repente parasitado por um vírus que vai lá e ataca seu sistema e destrói boa parte dessas células, né? Você desenvolve os sintomas decorrentes da doença.
A Covid-19 hoje ela é tida como uma doença que tem principalmente 5 tipos de manifestações. A pessoa infectada ela pode ser uma pessoa assintomática, ou seja, você pegou o vírus e não desenvolveu sintomas da doença. Você está isento de sintomas. Isso é muito comum aqui mesmo na nossa empresa. Muitas pessoas não tiveram sintoma nenhum, mas por serem contactantes daqueles que estavam doentes, eles foram testados e boa parte testou positivo sem ter sintoma nenhum. Essa é a forma mais comum, cerca de 80% dos casos de infecção pela Covid-19, de infecção pelo SARS-CoV, são casos assintomáticos. A pessoa tem o vírus e não desenvolve a doença, não desenvolve sintoma. A segunda fase da doença, a segunda apresentação da doença, são os casos chamados leves. É aquela pessoa que pegou o vírus, está positivo no teste para o vírus e tem sintomas leves, tipo uma coriza, um desconforto para engolir, um mal-estar geral. Ele pode apresentar esse tipo de sintoma, mas são sintomas leves que não impedem que ele continue em sua casa, exercendo suas atividades normais, tudo. Essa pessoa precisa ser isolada, assim como o assintomático. O assintomático também é isolado, porque ele transmite, tá certo? Nós estamos falando de 5 formas de apresentação de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, já com a Covid, tá bom? Então essas pessoas são potencialmente todas elas transmissoras da doença. Vimos a forma leve, a assintomática, a forma leve, e tem as formas chamadas formas moderadas. As formas moderadas são aquelas onde a pessoa já tem um desconforto maior, às vezes apresenta um grau de temperatura, uma febrezinha, a pessoa já começa a ficar mais de repouso, tem um certo cansaço, mas mesmo assim essa pessoa tem condições de ser tratada em sua casa, apenas com medidas de apoio. Antitérmico, analgésico, às vezes remédio para o nariz, mas a pessoa consegue ser tratada em casa. É uma forma de infecção que não precisa de hospitalização, não precisa de oxigênio terapia, nenhuma terapia de apoio sofisticada. Depois você evolui para as formas graves da Covid, que são aquelas formas que obrigatoriamente o paciente tem que ser internado. É quando ele desenvolve uma dependência do oxigênio, ele desenvolve uma dependência de medicação de apoio, às vezes antibióticos, medicamentos mais potentes. Essa pessoa da forma grave, ela já tem sintomas mais exacerbados, falta de ar, uma falta de apetite absoluta, a pessoa tem muita fraqueza, não consegue praticamente se movimentar, nem mesmo dentro de casa. E nessas pessoas, às vezes comprometimento neural, a pessoa começa a ter a falta de olfato, aquela falta de sensibilidade do paladar, mas isso de forma muito agravada. Essa forma grave, obrigatoriamente, tem que ser tratada com o paciente hospitalizado. E a quinta forma, a mais grave, é o que a gente chama de forma crítica. Essa forma grave de apresentação, que é a quarta forma que nós estamos conversando, a pessoa é tratada com suporte de oxigênio, com suporte de medicamento, mas em enfermaria. Essa pessoa não está entubada, essa pessoa não está traqueostomizada, é uma pessoa que ainda tem uma certa autonomia respiratória para as atividades do dia a dia. E a forma crítica, essa a mais grave, a pessoa tem que estar obrigatoriamente internada e em unidades de terapia intensiva. Frequentemente essa pessoa está entubada, frequentemente essa pessoa tem que ser até traqueostomizada, porque essa forma exige um tratamento mais prolongado. E são as formas que nos preocupam mais. Quando a gente fala de prevenção, exatamente o que a gente quer evitar é que você chegue a essa forma grave, essa forma crítica, tá certo? Por quê? Porque, inclusive, as formas chamadas críticas e as formas chamadas graves, elas têm um período de recuperação muito prolongado e um período de recuperação muito sofrido. Imagina você que uma pessoa internada em UTI, traqueostomizada, entubada, imóvel, sedada profundamente, essa pessoa pode perder cerca de 1 a 3% da sua massa muscular ao dia. Ou seja, ao final de 1 mês ou 2 meses, ela está perdendo praticamente toda a sua massa muscular. Então imagina a reabilitação dessa pessoa depois que ela sai da UTI, depois que ela sai do hospital. Isso pode levar meses e estima-se que possa levar até anos de recuperação.
sobretudo quando essa pessoa teve, além do comprometimento muscular, teve um comprometimento cardíaco, um comprometimento respiratório grave, um comprometimento neural, e essa forma é uma forma que nos preocupa muito, porque impacta demais a vida da pessoa, seja no aspecto pessoal, das suas relações interfamiliares, e muito preocupante o aspecto laboral, o aspecto profissional, porque essa pessoa demora muito, às vezes meses e até anos, para recuperar a sua capacidade laboral. Então, a preocupação com a prevenção é para você não desenvolver essas formas graves da doença e não passar por esse período tão doloroso de reabilitação. Hoje já se fala muito na questão da terceira onda da Covid. E não é só na questão da terceira onda que preocupa da Covid por causa dos casos que voltam a se elevar. A gente sabe que os casos estão caindo, sobretudo por causa da vacinação e dos cuidados que a gente tem, mas principalmente da vacinação, mas ainda continua tendo muito caso de Covid, caso novo. Nós estamos com praticamente 18 a 20 mil casos novos de Covid, de infecção por Covid no país, ainda nos dias de hoje. Graças a Deus isso tem caído. Mas nada impede que uma variante desse vírus, que os vírus têm essa capacidade também de ter variantes que vão impactar uma outra onda de infecção, nada impede que uma variante dessa inaugure aí uma terceira onda. Mas quando a gente está falando de terceira onda, a gente está falando muito de um assunto que é a chamada síndrome pós-Covid, ou a Covid longa, que é exatamente o período de recuperação, o período de reabilitação daquelas pessoas que desenvolveram formas graves ou formas críticas da doença e que foram para casa, e aí tem um processo longo de recuperação fisioterápica, de recuperação de capacidade motora, de capacidade sensitiva, de capacidade cognitiva, de capacidade respiratória, de capacidade cardiológica, enfim, são vários sistemas incluídos. Lembra lá no começo, quando a gente falou de doença sistêmica? Sobretudo nessas formas graves, o vírus faz um strike, faz um estrago no organismo inteiro. Então você tem que reabilitar, não é só a parte motora da pessoa, movimentos. Não, muitas vezes você tem que reabilitar a parte motora, a parte neurológica, parte cognitiva, aquela que a pessoa pensa, a pessoa tem muita dificuldade de concentração, de raciocínio. Você tem que reabilitar isso também. E muitas vezes reabilitar o coração, porque o vírus dá uma miocardite, uma inflamação, uma infecção no coração que prejudica. Reabilitar o pulmão, porque a pessoa perde a capacidade respiratória, sobe um degrau e cansa, não consegue às vezes em casa nem tomar banho sozinho. Então pensa no custo disso ao longo da vida. Então hoje se fala muito na questão da terceira onda da Covid. E como é que é essa terceira onda? É sobretudo os casos de reinfecção e principalmente os casos de reabilitação das pessoas que estiveram gravemente enfermas e que pode levar aí meses e até anos, né? A doença é nova, a gente não sabe ao certo até onde essa pessoa em reabilitação vai continuar precisando desse apoio fisioterapêutico, médico, enfim, dos apoios de reabilitação. Eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico de evolução da Covid a partir de 20 de março desse ano. Esse gráfico foi extraído do Ministério da Saúde, portanto é um gráfico oficial, não tem nada de cópia de sites não oficiais. Isso aqui é do Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde mostrava no comecinho de março, você pode ver pelo gráfico que o número, isso daqui são casos novos que surgiram dia a dia nesse período. Os casos estavam lá em cima. Quando você vê uma coluna mais alta, isso eram os dias da semana. Aquela coluna baixinha, que tem duas coluninhas, são sábados e domingos, onde esses casos não eram reportados adequadamente, porque a Secretaria de Saúde não tinha ainda compilado esses dados. Então você vê progressivamente, a partir de março, que o número de casos novos vai caindo, progressivamente vai caindo. Efeito do que isso aqui? Efeito, claro, dos cuidados que a gente tem, mas sobretudo da vacinação, que é a grande arma, a imensa arma que nós temos para combater essa doença, que juntos nós vamos ganhar, mas temos que fazer direitinho, inclusive tomar a vacina, tomar a primeira dose, tomar a segunda dose, tomar no tempo adequado, aguardar a sua época de vacinação, mas não deixar de tomar em hipótese nenhuma. Então você vai acompanhando o gráfico, você vai ver que esses casos vão mês a mês caindo, até chegar hoje, onde nós temos o menor número de casos diários de infectados pelo SARS-CoV-2, pelo vírus da Covid-19.
fruto desse trabalho todo, mas você repara bem que nesse gráfico nós não zeramos as infecções. Então lá no fim, quando você vê num episódio bom, num dia bom de infecção de novos casos, nós temos ainda 18 mil casos de novos infectados num dia bom da evolução da Covid, pós-vacina, pós todos os conhecimentos e os cuidados que nós temos tido. Portanto, não dá para relaxar com as medidas que a gente tem que tomar de prevenção. Prevenção é base e não dá para relaxar, não dá para pensar, não, agora está tudo tranquilo, a gente já sabe como evitar, a gente já dispõe da vacina. Não, de jeito nenhum. A gente tem que continuar trabalhando sério, porque ainda temos uma imensidão de casos novos que vão aparecendo dia a dia. E o que é que a gente não quer? A gente não quer que você chegue naquela fase grave, naquela fase crítica que pode comprometer a tua saúde, inclusive, infelizmente, levando a pessoa ao óbito, né? Então a gente não quer isso. Então prestem atenção nesse gráfico para vocês verem que as medidas de combate, a prevenção, a vacina fazem seu efeito. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte nesse trabalho, porque senão esse gráfico se inverte e volta a subir, como já aconteceu em outra ocasião. A respeito ainda do assunto terceira onda, a revista Veja dessa semana publicou um trabalho muito interessante realizado em 56 países, inclusive o nosso, onde pesquisaram quais eram os sintomas mais frequentes nas pessoas que tinham tido alta após internação por Covid, em enfermaria ou em UTI, os casos graves e os casos críticos que nós estávamos falando lá, tá? Foram identificados 203 sintomas diferentes de comprometimento dessas pessoas após a alta, dos quais 66 desses 203 sintomas estiveram presentes nessas pessoas por mais de 7 meses após a alta. E 91% dos pacientes precisaram de mais de 8 meses para se recuperar. Isso apenas para ilustrar o grau de gravidade disso, o grau de extensão do dano causado pela Covid-19. Vou mostrar para vocês, vou ilustrar para vocês a foto de um paciente internado numa UTI, para que vocês tenham noção do que é uma internação em UTI, caso você avance para uma fase crítica da Covid. Esse paciente está entubado, esse paciente está traqueostomizado, esse paciente está sensorialmente deprimido, porque ele não percebe nada ao seu redor. Tem pessoas que acordam do coma induzido, né, um coma induzido pela Covid, acordam 1 mês, 2 meses, 3 meses depois da internação, tá certo? Nesse tempo todo ele está em sedação profunda, com aquelas complicações todas que nós já falamos, do aparelho motor principalmente, que você perde a tua força, você perde a capacidade de andar, você perde a capacidade de ir ao banheiro sozinho, você perde a capacidade de comer. Qualquer simples gesto você já perdeu essa capacidade depois de tanto tempo de internação, tá? Então essa foto ilustra bem o que é esse paciente. Não é só o drama do paciente ali naquele leito, sedado profundamente, traqueostomizado, respirando com a ajuda de aparelho, mas o drama de todos os profissionais envolvidos nos cuidados desse paciente. Você tem ideia do que é muitas vezes pronar um paciente nessa situação? Pronar significa debruçar esse paciente para ele poder respirar melhor e movimentar a secreção. Precisa de 6 a 8 pessoas para fazer esse movimento. Então tudo que a gente puder fazer para não chegar nesse ponto desse paciente que tá aí, a gente tem que fazer, sobretudo a prevenção. E a gente vai mostrar também uma outra ilustração, que é exatamente o trabalho fisioterápico. Aquele paciente que sobreviveu, teve alta, mas demora às vezes 7, 8 meses, conforme nós já vimos, para se recuperar, trabalhando num processo fisioterapêutico também doloroso, que também demanda a ocupação de tempo, às vezes o transporte desse paciente até a fisioterapia, o envolvimento da família. Quer dizer, não é só a pessoa que deixou de trabalhar, está com a renda reduzida, às vezes um familiar que também é importante na renda dessa família, deixou de trabalhar para cuidar daquele que teve alta da Covid e esteve internado em estado grave. Então olha só o impacto disso na sociedade e o impacto disso na vida da pessoa. Ou seja, não podemos deixar de jeito nenhum chegar nesse ponto. O que é que envolve a prevenção da Covid? Primeiro lugar, o uso constante de máscara. Não deixemos de usar máscara em situação nenhuma. Segundo lugar, o distanciamento. Não há razão para você frequentar ambiente onde existe aglomeração de pessoas. Cuidado, inclusive, muito cuidado com as festinhas particulares.
Porque hoje em dia, qualquer festinha que a gente faz para a família, se reúne 15, 20, 30 pessoas. Então isto é uma aglomeração e frequentemente nessas festas ninguém está de máscara. Basta um contaminado ali para passar a doença para todo mundo. Então, além do uso da máscara, o distanciamento e higienização são hábitos até que vieram de forma positiva para melhorar a saúde da gente, né? Eu acho que ninguém mais vai deixar de lavar as mãos constantemente, ninguém mais vai deixar de ter um certo distanciamento de outra pessoa quando for conversar de perto, porque sabe que transmite doença. E podendo, a gente vai usar máscara quando estiver vivendo alguma situação de pandemia, sobretudo essa que nós estamos vivendo. Uso de máscara, distanciamento e higienização. E a rainha, né? A rainha das medidas preventivas, que é a vacinação. E aí jamais se esquecer de tomar as doses corretas no tempo certo de vacinação. Mesmo a pessoa vacinada pode eventualmente se infectar pelo vírus da Covid, mas certamente, praticamente certo, que não vai desenvolver forma grave. Não vai ter nenhum impacto importante na sua vida pessoal, na sua vida social e, sobretudo, não vai ter um impacto importante na sua vida laboral, tá certo? Então vamos ter muito esse compromisso com a nossa prevenção, sobretudo com a vacinação. Nós trabalhamos numa empresa, quero lembrar aquilo que eu disse para vocês lá no comecinho, faz 35 anos que eu trabalho na usina Alta Mogiana. Aqui é um excelente lugar para se trabalhar. Essa empresa tem um maior compromisso conosco, com todos nós. Ela nos oferece condições laborais, condições de segurança, condições de capacitação. Portanto, esse mesmo compromisso de responsabilidade, de respeito que a empresa tem conosco, nós temos que ter com ela. Devolver para essa empresa, na mesma medida, o mesmo respeito, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso que ela tem com a gente. Então não vamos esquecer. Qual é a nossa parte nessa história? Prevenção. Qual é a nossa parte na prevenção? Máscara, distanciamento, higienização e vacina. Olá, pessoal! Eu me chamo Roberta Malta Perazzo, sou psicóloga e o assunto de hoje é cultivando as suas emoções em tempos de pandemia. Vamos entender tudo isso que vem acontecendo com a gente da parte da nossa saúde emocional e mental. A questão do coronavírus, a pandemia que nós estamos vivendo, acredito que a gente nunca tenha vivido isso em tempo real. E é claro, como veio de uma surpresa de uma hora para outra, isso nos impactou muito emocionalmente. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de lidar com a incerteza. Claro, você já se percebeu que você tenta prever o futuro a todo tempo? Então, quando a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo, nós ficamos muito inseguros e com grande medo. E assim vem acontecendo desde que começou essa pandemia. O próprio isolamento nos causou muita angústia e incerteza. A nossa rotina mudou de uma hora para outra. Muitas pessoas passaram a trabalhar de casa. A rotina da família mudou. O medo de não saber se poderia fazer algo, ter a rotina normal, ou ter que ficar trancado dentro de casa, gerou então com essa angústia muito mais ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Nós não podemos negar os riscos que causa o coronavírus. É muito importante nós entendermos o que precisamos fazer para termos a nossa segurança. Aquelas pessoas que negam, isso também não ajuda em nada. Porém, também não adianta entrar em pânico. O pânico só faz com que nós adoecemos muito mais fisicamente e emocionalmente. Nós, seres humanos, temos um mecanismo eficiente que nos ajuda a detectar novos riscos e perigos. Isso acontece para que a gente possa entender o movimento de luta ou fuga. Também acontece com coisas novas. Nosso cérebro percebe isso rapidamente, fazendo com que libere muito mais adrenalina e cortisol. E isso em excesso aumenta muito mais a nossa ansiedade. Adrenalina e cortisol em excesso acaba se tornando neurotóxico.
abaixando mais a nossa imunidade. Então não adianta nós ficarmos com tanto medo, com tantas incertezas, entrando em pânico, porque isso vai direto impactar na sua saúde emocional. A ansiedade, ela é normal, ela é natural, ela é muito importante para nós, porque na verdade é ela que nos motiva a ter ação. O que precisamos cuidar é que ela, se ela estiver em excesso, aí sim elas passam de uma ansiedade natural, normal, ansiedade do bem, para uma ansiedade patológica. Então cuide das suas emoções e sentimentos. Roberta, como é que eu posso identificar se eu tenho ou não tenho uma ansiedade? Eu trouxe aqui para vocês então algumas situações para vocês perceberem se vocês se encaixam neste movimento, se vocês estão tendo este comportamento. Por um exemplo, um pensamento de um ansioso: eu não posso, eu não vou conseguir, eu tenho muito medo, eu vou morrer. A ansiedade, ela é fisiológica, então nós vamos ter reações químicas em nosso corpo. Como é que eu vou perceber que eu estou em crise de ansiedade ou tendo um comportamento muito mais ansioso? Você vai perceber no seu corpo como pupila dilatada, tremores, mãos e pés suando, também a boca mais seca, o coração mais acelerado, pode estar soltando o seu intestino ou prendendo o seu intestino. Isso são reações químicas. Uma coisa que eu quero que vocês observem, que a ansiedade em exagero, ela se transforma em pânico. E isso pode fazer com que pessoas com transtorno de ansiedade, ainda mais leve ou normal, ou com toque, transtorno obsessivo compulsivo, fique muito pior, paralisando totalmente as suas relações cotidianas, aquilo que faça diariamente. Então é muito importante sim que nós nos cuidemos, mas cuidado com os exageros. É importante você entender o que pode fazer, o que deve fazer, e sempre observando e estando conectado com atenção em você, naquilo que você está fazendo. Nós, infelizmente, temos um movimento, um comportamento de ligarmos o piloto automático e ir fazendo as coisas sem prestar atenção. É importante que você preste atenção no que você está fazendo. Pare naquele momento e observe aquilo que você está fazendo. E comece a entender se você está exagerando em algum ponto. Quando você começa a ter atenção em você, você pode ter certeza que você vai diminuir muitas coisas que está fazendo para mais, que está sendo desnecessário, só está prejudicando a sua saúde física e mental. É importante que pessoas com transtorno ou sem se cuidem. E também lembre-se, a primeira coisa a fazer é aceitar sim que você pode ficar preocupado, mas levar a sua vida, a sua rotina normalmente, dentro do que é permitido nesta pandemia. E como lidar com a dor do luto? Sabemos que muitos de nós perdemos pessoas queridas e é uma dor muito grande. E a impotência também de não conseguir se despedir dessas pessoas aumenta. Mas eu quero que você saiba que o luto é importante ser vivido. Não tente ser forte, não tente passar por isso sem sentir essa dor. Cada um de nós temos e vivemos a fase do luto individual, cada um com o seu tempo. Mas é importante você se acolher. E também ter forças e fé para que você consiga continuar com você e com aqueles que estão aqui. E aceitando essa sua dor, é claro que o tempo é quem vai mais nos ajudar com essa saudade infinita. Mas o importante de tudo é se aceitar, é se acolher na sua dor, é estar com as pessoas presentes na sua vida. E se tiver difícil demais, busque ajuda. Quero trazer para vocês algumas dicas. Como podemos colocá-las no nosso dia a dia para cultivarmos então as nossas emoções? Primeiro de tudo, cuidado com as informações, cuidado com os fake news. Nós estamos recebendo muitas informações, então cuide bem, trabalhe com essas informações
quantitativa e qualitativa. Não saia repassando tudo que você recebe e não fique o tempo todo ouvindo os noticiários. As informações passadas para nós sempre estão sendo muito ruins. Busque estar também assistindo filmes, fazendo coisas que te ajudem a tirar um pouco esse foco de tudo isso que está acontecendo. Hoje, com os acessos na internet, você pode buscar cursos gratuitos que você faça ali da sua casa online. Busque informações que vão te ajudar a levar ao seu objetivo. Isso é muito importante. Tenho certeza que você tendo esse foco com você, para você e positivo, você vai saindo gradativamente muito melhor de tudo isso que você vai aprendendo. Cuide da sua saúde física. Faça atividade física da forma que você puder, aonde você puder. Você sabia que a atividade física libera o hormônio dopamina? Que isso faz com que você tenha muito mais prazer e motivação para ter ações do seu dia? Isso é tão bacana. Tome o sol, vitamina D. Nós já sabemos que a vitamina D é um remédio e o sol natural para que aumentemos mais a nossa imunidade. Se alimente bem, cuide daquilo que você come. Uma coisa importante para ser falado, que muitos de nós que somos ansiosos, eles acabam comendo muito mais. E aí, o comer muito mais, acabam comendo mais pela fome emocional do que a fome fisiológica. Quando eu disse para você, fique atento no seu comportamento, observe se você está de fato com fome ou com vontade de comer algo. Como devo fazer isso, Roberta? Se você estiver com fome, um copo de água, um cafezinho, uma bolachinha de água e sal vai matar a sua fome. Agora, se você estiver pensando naquele chocolate, naquele lanche, naquela pizza, isso é vontade de comer. Então se alimente saudavelmente. Importante também é que alimentos mais calóricos, mais gordurosos também aumentam a nossa ansiedade. Você sabia disso? Então cuide da sua alimentação, assim estará cuidando de você, da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. Relaxe, não adianta ficar preocupado demais. Faça coisas que vão te ajudar a cuidar mesmo da sua emoção. Faça meditação. Você sabia que no YouTube existem canais que ajudam a fazer meditação guiada por 5 minutos? E hoje a ciência está trazendo. Quem faz meditação por 5 minutos está se saindo melhor, está diminuindo a ansiedade e o nível de estresse. Faça também uma técnica de respiração. Essa que eu vou te ensinar agora. Inspire em 4 segundos e expire em 6 segundos pelas narinas. Cuide de seus relacionamentos. Isolamento físico, sim. Emocional, jamais. Ligue para aquelas pessoas que você pode não estar perto. Aproveite esse tempo para reconhecer, por exemplo, seus filhos. Fique mais com eles, brinque com eles, converse com eles. Sabe aqueles jogos que estão lá parados? Pegue, brinque com a sua família. Tenha esse momento familiar. Essa pandemia também nos trouxe a oportunidade de nos reinventarmos. Aproveitem para cuidarem um do outro. E se você se percebe muito ansioso, depressivo e com estresse muito grande, peça ajuda. Peça ajuda para um profissional, o seu médico, um psicólogo, os seus familiares. Mas se cuidem, se organize, planeje o seu dia. É muito importante que tenhamos uma rotina. Você sabia que quando a gente não tem uma rotina, nós ficamos muito mais ansiosos, a gente fica muito mais perdido no que nós temos que fazer durante o dia? Então organize a sua agenda, planeje o que você quer fazer. Para isso, tenha objetivos na sua vida, seja no âmbito pessoal, familiar, relacionamentos e profissionais. Tenha um objetivo, esclareça quais são as metas que você precisa ter para que você vá ao encontro do seu objetivo. Coloque isso num papel, rabisque, risque, se planeja, cria soluções para você cuidar de si, do seu projeto de vida. É importante que você tenha algo que te impulsione a ter movimento. Quero te ensinar aqui agora, neste momento, que a forma de como que nós nos movimentamos. Existe uma situação, assim existe um pensamento,
um sentimento e um comportamento. E claro que vem o resultado. Então fique atento. Qual é o seu pensamento? Nós, seres humanos, temos uma grande tendência em pensar negativo, não é verdade? Então vamos parar com isso. Para isso, fique atento ao seu comportamento. Comece a bloquear esses pensamentos negativos. Quero te dar uma dica. Eu sempre falo que os pensamentos, eles são, sabe aqueles matinhos que nascem do concreto? Pois então, comece a arrancá-los. Isso é quando você está atento em você. E assim passa a colocar hábitos novos, pensamentos novos. Você vai perceber que pensando positivo, seu comportamento precisa e será positivo. Não adianta só pensar positivo, não. Tem que agir positivamente. Para que você faça isso, esteja então conectado com você, tenha um objetivo na sua vida e siga em frente. Todas as quintas-feiras eu estou nas minhas redes sociais falando sobre a saúde mental. Espero te ver por lá e também traga o que você queira ouvir, assim a gente possa bater mais papos. É isso, espero poder ter ajudado você nessa informação. Se cuide e movimente sempre para frente. E se tiver difícil demais, peça ajuda. Um grande abraço.